Podcasts. E aí, minha turma, como é que tá? Como é que tá essa força? Tudo certo? Todo mundo vivo, será? Será que você tá vivo? Será que eu tô vivo? Será que sou eu mesmo falando aqui? Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Caralho, peraí. Estamos começando mais um O Fim, podcast que aborda espiritualidade para quem cansou de buscar, não achar e se enganar. E se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, faz tempo que a gente não recebe ameaças e xingamentos, hein, cara? Acho que a gente tá comportado Sim. demais. A gente tem ultimamente só recebido e-mails fofos. Vangloriando e falando que a gente sabe o que tá fazendo. A gente não sabe o que tá fazendo, então manda xingamento pra gente que a gente gosta demais. Manda aí no contato@ofim.xyz. Contato@ofim.xyz. E Cara, galera, acabei de lembrar que a gente ia fazer o um quê? esquema de áudio lá, lembra? Ai, caraca, é verdade, esquecemos. Vamos fazer isso. Vamos fazer. Você que tava ligado nos esquemas, anota aí pra não Cara, esquecer. vou botar até um lembrete aqui no lembretes. O pior é que, o pior é que a gente tá gravando como se a gente não estivesse gravando, né? A gente tá Ah, batendo não, papo e mas lembrando aqui das coisas. Todo só mundo tem a em galera de casa, né? casa. Bom, a gente vai fazer esse esquema de áudio, então, gente. O Thiago vai fazer um lembrete aí para vocês poderem mandar áudios. E se vocês quiserem, a gente põe o áudio de vocês com a perguntinha de vocês aqui É, porque isso é mó no, legal. É na tipo gravação. gravar um áudio do WhatsApp. Sim. E aí a gente pega e põe o E áudio aqui no programa e responde a pergunta. exato, vai ser Ou, muito ou massa. se alguém mandar um xingando, a gente só deixa ele, assim, né? E depois a gente faz Cara, cara de ofendido. por favor, mandem áudio xingando. Por favor. Vai ser o programa inteiro de áudio xingando. Se tiver, vai ser especial demais pra mim, assim. E, É. cara, rapidinho, conheçam o nosso programa de entendimento da mente autoguiado do CBO. Uhum. A gente tá fazendo um sprint de trazer uma estrutura mais racional. Tem gente que manja muito fazendo isso com a gente pro CBO, e depois que a gente deixar o CBO rodando, a gente vai fazer algo parecido no fim também. Mas esse programa de entendimento da mente autoguiado é muito legal, cara. Entra lá, cbo.digital, aí vai lá em programas, entendimento da mente autoguiado, o bagulho é de graça. Óbvio que você vai receber e-mail. Você não quer mais receber e-mail? Cancela, você vai continuar acessando o bagulho de graça. A gente não quer ser chato com nada, só vai lá porque o negócio é legal de verdade. É. É muito bom, sabe? E talvez seja a maneira mais prática da gente começar a setar uma linguagem de entendimento da mente mesmo, de realização, para que a partir disso a gente possa ir explorando cada vez mais de formas diferentes a mesma coisa, né? E vale muito a pena. Aliás, Eu sou suspeito. se vocês estão aqui e estão curtindo esse podcast, tipo, puta, na verdade, ele vai se potencializar muito mais depois que você Muito. tem uma ideia da mente, do que a gente fala e tudo mais. Várias coisas aqui do podcast vão fazer mais sentido ainda. Vocês vão usufruir dele melhor ainda. Muito, cara. Vale a pena. E o tema do programa de hoje é Não Sabemos Ainda. A gente vai inventar um nome para ele depois que a gente gravar, que a gente vai ver um monte de baboseira que a gente fala e vai escolher uma para ser o nome. E o É. Robin vai trazer uma abertura de sabedoria pra gente contemplar agora, porque eu não sei nada. Nossa senhora, Aí você me pegou direitinho agora, então deixa eu Fala uma deixa eu receita de focar na bolo. Cara, eu tenho refletido muito ultimamente sobre, inspiração, né. A gente gravou um CBO que lançou esses dias aí, falando como manipular as pessoas. E Hum. obviamente era uma pegadinha gigante, né. Eu acho que, aliás, se você quer saber como manipular as pessoas, não ouça aquele programa, porque a gente não ensina como manipular as pessoas, a gente fala sobre a Exato. palhaçada disso tudo.
mas a gente explora isso de uma maneira muito legal lá. Então, se você está interessado nesse tema, vai lá. Mas voltando, eu, eu tenho olhado muito, talvez, essa semana sobre para esse lado de inspiração, né? Com alguns clientes e tudo mais. Tem um cliente gringo que às vezes parece que ele tá tentando forçar a fazer as coisas, né, ele tá se forçando a fazer as coisas, ele tá buscando parar de pensar em certas coisas, é muito louco, né. Às vezes a gente tem uma experiência que a gente não gosta, e a gente põe toda a nossa energia para parar de ter aquela experiência, né. É tipo: "Cara, eu já descobri como eu vou ser feliz", isso é a conversa interna, né. "Eu já descobri como eu vou ser feliz. A partir do momento que eu parar de me preocupar e parar de pensar nisso, eu vou ser feliz, porque eu já entendi que a felicidade vem de dentro". E aí, o que que a pessoa faz? Ela põe toda a energia e o foco dela em eliminar essa coisa que ela está pensando, que está atrapalhando a felicidade, a inspiração e a fluidez dela. Só que, e isso, para algumas pessoas é meio mind blowing, né, tipo, meu, que cai uma ficha gigante. Se você está colocando todo o seu foco e energia para parar de pensar em alguma coisa, onde você acha que vai estar toda a sua atenção? O que vai estar ocupando toda a sua experiência? Essa mesma coisa que você quer eliminar. Aliás, é isso que está mantendo ela viva, né. O seu desejo de eliminar o a experiência e o pensamento é exatamente a coisa que deixa ela viva, que deixa aquilo vivo, né, porque a gente sente nossos pensamentos, né. Então é aquela velha história de não pensa num elefante rosa. Se você botar todo o seu foco e energia em eliminar o pensamento elefante rosa, imagina qual é a constante dentro da sua atenção: a porra do elefante rosa. Ele vai estar lá perpetuamente presente, porque você vai estar com ele no centro das atenções, tentando eliminar ele. E aí você vai dar flechada nele, você vai tentar uma técnica em cima dele, mas ele está lá e ele não morre. Por quê? Porque é o pensamento que mantém ele vivo, né. Então é muito louco isso, que as pessoas elas buscam eliminação de pensamento, em vez de simplesmente, relaxar e deitar no absoluto, n na nossa essência, naquilo que a gente é antes disso tudo, né. Sei lá, eu Cara, acho isso muito louco, que, tipo, vou como isso passa completamente invisível das pessoas. Entendendo a mecânica da mente, isso começa a ficar muito mais óbvio, né. vou pegar esse finzinho aí. Eu fui tendo um monte de ideia, mas aí nesse finzinho aí acho que tem um negócio legal aí pra puxar o fio. Aquilo que a gente é antes de tudo, né. Uhum. E a gente é aquilo que a gente é antes de tudo, né. É como se fosse uma bacia, né, eu vou usar uma ilustração aqui idiota. É uma bacia e aí você coloca é uma bacia invisível. E aí, de repente, cai uma sopa, aí de repente cai tomate, alface, azeitona, carne, pepino, cai um monte de coisa lá, só que a bacia é invisível. Você não tá vendo essa bacia. Você só tá vendo pepino, sopa, arroz, macarrão. E cara, é uma sinuca, porque a gente toma especificamente um elemento que a gente acha um elemento similar, que ele tem coisas em comum e ele aparece várias vezes, então a gente julga que é sempre o mesmo elemento. A gente toma esse elemento que aparece sempre nessa bacia invisível como sendo a gente. E porque a gente, repito, não percebe a bacia, porque ela é invisível, mas ela é o que está segurando tudo, só que
a gente toma essas coisas que acontecem como tudo que existe na nossa realidade, como sendo a realidade sobre nós, como sendo a verdade sobre nós, e um elemento especificamente que a gente se confunde e acha que ele se repete o tempo todo, a gente toma como sendo a verdade absoluta sobre nós, que é o ego, é a personalidade. E o ego e a personalidade, trazendo para a maneira que eu enxergo aqui na nossa vida, nossa experiência manifestada, ele é um processo da mente. Ele não é nenhuma coisa, ele não é nenhum objeto da mente, ele é um processo. Ele é um processo que joga coisas repetidas, que joga sentimentos que às vezes se acumulam e voltam parecidos. E aí a gente toma esse processo como sendo a gente. Mas, cara, se tudo que é percebido não pode estar percebendo, eu já falei isso 1000 vezes, e se a gente vivencia e percebe esse processo, o que está vivenciando esse processo? Tem algo antes. Existe algo antes que consegue vislumbrar esse processo. Existe algo antes, que naquela alegoria anterior é aquela tigela transparente, que suporta qualquer refeição, que suporta qualquer coisa que apareça nela, sem se modificar porque tinha arroz ou macarrão ou feijão. Isso possibilita que haja arroz, macarrão, sopa ou feijão. Então, se é isso que possibilita que tudo que a gente experiencia exista, qualquer coisa que seja experienciável não pode ser nós. E isso não é uma coisa que a gente consegue abarcar logicamente ou racionalmente. É impossível abarcar isso racionalmente, porque a lógica e o racional são arroz, feijão, tomate, é conteúdo que está nessa bacia. Não tem como Tiago, enquanto Tiago, ver algo que não seja Tiago. É impossível, é impossível. Agora, tem como essa bacia transparente sacar e falar: "Uai, uei, é mesmo? Ei, olha só", Ei! saca? Eu não sou arroz, feijão, ou sou também, né, enfim, é um caminho aí de realização e de percepção, mas quando a gente começa só a abrir espaço para essas coisas que a gente fala, é é bomba relógio, assim, naturalmente a gente vai começar a ir percebendo as coisas da nossa experiência de uma forma que pode começar muito pouquinho diferente de antes, de repente pode ir aumentando e ficando muito diferente de como a gente observava antes. E quando a gente menos se dá conta, a gente olha para trás e fala: "Caraca, como que eu como pode? Caramba, era de um jeito e agora é de outro", assim. E isso é muito louco, cara. Sei lá, não sei se eu consegui ser claro como eu gostaria. Ah, a gente nunca vai ser, mas foi É, uma ótima tentativa. é E eu, isso. eu fico pensando, a gente teve call com o nosso grupo VIP, né, essa É, semana, né? E aí era um negócio de tipo, pô, mas no fim a gente sempre fala a mesma coisa, mas é sempre diferente, né? né. A gente, tipo, pode ouvir, mas pode ou não ouvir, a gente sempre tá. E assim, por mais que às vezes pareça que a gente tá falando a mesma coisa, e a gente tá falando a mesma coisa, não parece, nem a experiência é que a gente tá falando a mesma coisa. Só que a gente tá sempre apontando para uma coisa só, né? Que é isso que o Uhum. Thiago acabou de descrever. Isso que é muito louco. Só que, assim, é meio. Se eu te der um carrinho de brinquedo para descrever, e eu nunca vi esse carrinho, então, quer dizer, eu te dei o carrinho, mas eu nunca vi. Mas se você fosse descrever esse carrinho, você descreveria ele de um monte de jeitos. E se você fosse descrever o mesmo carrinho daqui a uma semana, você ia descrever de um monte de outra maneira. E um mês daqui a um mês, um monte de outra maneira. Então, com o mesmo carrinho, você consegue descrever ele de infinitas maneiras. E às vezes você vai focar em
qualidades da mecânica do carrinho, às vezes no tamanho, às vezes na cor e o modelo, às vezes o que ele faz, o material do que ele é construído. Enfim, tem 1 zilhão de maneiras que você pode se approach, né? Você pode encarar a descrição desse carrinho. Só que a maneira que você descreve esse carrinho é infinito. Você pode a gente vai ter infinitas maneiras diferentes de descrever. Então tudo que a gente faz nesses programas, são maneiras diferentes de descrever a mesma coisa. Só isso, né. Então, esse lance da bacia com sopa e comida e tudo mais, é a nova maneira de se descrever isso. Agora, onde que tá a grande pegadinha? Porque como é infinito isso, as pessoas têm descrito isso de infinitas maneiras diferentes ao longo dos séculos, né. Então, tipo, se você pega Jesus, ele descreveu de uma certa maneira que fazia sentido dentro do que ele estava vendo e da maneira que aquilo era naquela época. O Buda, a mesma coisa. O sei lá, o Krishna Menon, do jeito dele, o Sid Banks, do Sid jeito dele, Banks. cada um da sua maneira, mas está todo mundo descrevendo a mesma coisa. Só que as pessoas, elas não entendem isso, né. Então o que que elas fazem? Elas pegam as palavras, né, que só foram usadas como uma descrição, do que é, e transformam aquelas, palavras em regras, né. Então, tipo, imagina eu estou descrevendo para vocês o carrinho. Eu falo assim: "Então, eu tenho um carrinho aqui, e ele é azul, e tem 2 portas", e aí de repente fala assim: "A verdade é azul. Azul é o caminho da verdade". Não é isso que eu falei, mas é aí que as coisas não se interpretam, porque a pessoa, em vez de olhar para as palavras como uma descrição de algo que está além das palavras, a pessoa simplesmente olha para as palavras e entende que aquelas palavras são as palavras corretas e aquilo que é descrito é o que tem que ser feito. Porque o que a gente fala não é uma prescrição, nunca foi uma prescrição. Sempre foi uma descrição. Só que as pessoas estão tão habituadas a ouvirem prescrições, a ouvir como fazer as coisas, a ouvir esse tipo de coisa, que elas ouvem uma descrição como uma prescrição, né. Então, é como se você estivesse ouvindo a gente ao longo de todos esses episódios que a gente gravou, que são mais de 70, eu acho, já, e Sim. você colocar isso como se fossem regras de como viver. E aí fala assim: "Putz, falou que tem que fazer isso". A gente nunca falou que você tem que fazer porra nenhuma, né. Você tá sob a ilusão que a gente tá dando alguma instrução de como você tem que viver, por acaso? Porque eu acho que uma das grandes fichas que começa a cair é justamente essa, né, que nunca foi uma prescrição. E é muito louco quando o nosso porque eu já ouvi isso como uma prescrição. Eu Eu já também. ouvi isso muito como uma prescrição, mas chega uma hora que essa chavinha vira, que você fala assim: "Puta, nunca foi uma prescrição, sempre foi uma descrição", e aí muda completamente a nossa relação com isso. Eu não sei que isso tem a ver com o que você acabou de dizer, mas foi Não, pra lá mas que eu tem fui. tudo, cara. E até pegando o bonde aí, porque tem a bacia invisível e tem tem O a pinico no de caso, ouro. o Thiago aqui é uma mistureba de carne e salada. E Thiago, enquanto essa personalidade, enquanto esse processo que eu falei lá atrás, esse processo da mente que a gente toma como sendo a gente, ele é só essa mistureba de carne e salada. Ele não é outra coisa, né, ele é aquilo. E sempre que ele falar, mesmo que ele tente falar sobre a bacia transparente, ele vai falar carne e salada, mistureba. Mistureba, carne e salada, salada, carne, mistureba.
carne, mistureba, salada. Ele não vai conseguir falar sobre a bacia transparente. É inalcançável para carne, mistureba e salada. Então tudo que a gente fala aqui é mentira. Tudo que Jesus, mesmo um iluminado absurdo, um avatar, falou, de certa forma é mentira. Tudo que Santo Agostinho, que era um puta iluminado, mas vivia dentro de um contexto religioso muito rígido do cristianismo ali, ele só tinha aquela linguagem, ele não vai conseguir falar da bacia invisível. Ele vai conseguir usar o que ele é, o conteúdo que tá ali dentro e circular e Cara, apontar. eu vou te Fala, interromper fala. até. Não, porque eu Óbvio. acabei de lembrar de um negócio muito louco. O Sid Banks sempre falava, né? Don't listen to my words, né? Não ouça as palavras, ouça o que está além das palavras e tudo mais. Eu falo assim, meu, ignora as palavras e tudo mais. Agora, é muito engraçado porque, olha que louco isso. Isso acabou de me ocorrer, né? Você tem depois os discípulos que repetem essas mesmas palavras. Sem estar apontando para nada além, mas ela fala assim: "Não, não ouça minhas palavras achando que é alguma técnica, alguma coisa", né. Não se prenda a minhas palavras, ouça o que está além das palavras. E você vê que a pessoa não tem a menor ideia, não tem uma puta ideia do que ela está falando, mas ela está regurgitando as palavras. E é É muito foda. louco o impacto que isso tem, né, porque a gente sempre fala: "Meu, o que de fato impacta as pessoas não é mesmo se eu, tipo, cara, parece que eu tô falando alguma coisa que faz sentido, não é isso, é o grounding de onde isso tá vindo, né, é o chão sólido que a pessoa que tá falando, na hora que ela tá falando e do jeito que ela tá enxergando, isso impacta muito mais do que, as palavras e é muito Sem louco. dúvida. Desculpa te interromper, eu nem sei o que você ia Não, falar, não, mas nem eu sei, eu nem sei se eu preciso falar o que eu ia falar, mas, eh, eu acho que você trouxe de uma forma muito clara, cara, porque e quando a gente fala vindo desse espaço aí, desse grounding que o Robin falou, sem ser aquela coisa regurgitada de tentar nossa. repetir o que a gente ouviu, é para de fato que você que curte isso que a gente fala, ou para você que curte isso que a gente fala, mas outros caminhos que para você fazem sentido, para tentar, a partir dessas coisas que a gente fala sobre a realização daquilo que a gente é, a realização daquilo que de onde emerge a nossa realidade, de onde emerge a nossa experiência, que é sinônimo de realidade, e para você tentar perceber o que está sendo falado além das palavras. Eu acho que isso porque de fato a gente tentar verbalizar algo aqui é é uma mentira, mas que pode ser que essa mentira, por algum milagre cósmico, encontre algum tipo de ressonância aí em você e aí a sua mente pare de tentar ficar rodando em círculos e tentar achar alguma coisa, e ela dá uma desacelerada e você simplesmente entra em contato com aquilo que você é, não pelo fato de você ter ouvido nada nosso, mas pelo fato de repente sua mente ter serenado e você sente aquilo que tá antes dela e você fala: "Uou". Aí depois você vai dizer: "Nossa, eu ouvi algo ali no podcast daqueles imbecis e" não, não, a gente não tem esse alcance, a gente não consegue, implantar insight na sua cabeça, a gente não consegue implantar realização, a gente só fica como guias turísticos apontando algumas coisas e de repente uma hora você vai olhar e isso vai fazer algum sentido por conta de algum milagre cósmico que foge da nossa compreensão. É isso, cara, é basicamente isso. Cara, sei lá, é ver a Matrix. É, Cara, é é, muito, tipo e aí é muito louco que tudo que você começa a ver,
E eu tô falando isso porque como eu tô vendo agora, né, você começa a ser bem Matrix mesmo, você vê uma programaçãozinha, então, tipo, eu vejo o Thiago, eu vejo um programinha, tipo, Super. Até eu vejo o Thiago falando assim. assim, tipo, é um programinha aqui que tá na minha mente, que tá Um fazendo umas snippet. coisinhas. Um snippet. É. É isso, cara. Então, e tudo é, assim, uma programaçãozinha. Não quer dizer que a programação não exista, isso que é o mais louco, né. Programação existe, tá aí tudo, mas conseguir enxergar além da programação e enxergar o que está por trás daquilo, cara, é muito louco, porque você vê todo o potencial eh, que está por trás daquilo. Então, já que eu usei a analogia do Matrix, né, vamos voltar para o Matrix, né, e aquelas telinhas, a telinha verde, né, que tem aqueles programas caindo, né, que ele fala assim: "Ah, isso daqui é não sei o quê", são os programinhas, né, os programas. O potencial não está naquela linha de código ou naqueles programas, mas naquilo que está por trás que criou tudo aquilo. E aquela linha de código é, na essência, aquilo que está por trás daquilo tudo, né. Então, aquilo é só a máscara. Aquela linha de código, é só a máscara. O potencial, é como se você entrasse e visse todo o universo e todo o potencial infinito da humanidade, do universo inteiro atrás dessa máscara, assim, atrás dessa casca, né. Então é muito louco quando você começa a ver as pessoas e ver as coisas como essa casca superficial desse potencial infinito por trás disso, né. Sei lá, muito louco. Eu acho muito louco isso, né. Eu também. Que cara, é um negócio, porra, a casca, a casquinha. Cara, eu vou acho que o nome do programa é Além da Matrix, vai ser esse nome. E nem tenho mais nada pra falar, cara. É. Se você chegou aqui por causa do nome Além da Matrix, não sei se foi um ápice ou se foi que é? Fo se foi um negócio broxante que, tipo, não foi 2 minutos de Matrix, mas beleza, né. É mais que necessário. Tá maluco. E é isso, pessoal. Mandem e-mail pra gente, contato@ufim.xyz, xingamentos, o que vocês quiserem. E a gente se vê semana que vem. Um beijão pra todo mundo e até a próxima. Um beijão, gente.